Então, continuando aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre o erro na execução. Eu tenho que tomar cuidado para não confundir erro sobre a pessoa com erro na execução, tá? O erro sobre a pessoa, ele é diferente aqui, porque lá a percepção em relação à vítima, a execução ela é perfeita. Eu vou atirar, eu atiro com a arma funciona, saio, disparo. Só que a percepção minha é que está errada em relação a quem? A vítima. Eu penso que estou matando A, quando na verdade estou matando B. Por características físicas semelhantes. O momento que eu estou atirando lá está muito escuro, eu acho que estou matando alguém. Vamos dar um exemplo prático para separar do erro de execução. Erro sobre pessoa, novamente. O pai acorda à noite com um barulho dentro de casa e não lembra que o filho tinha saído para a rua, certo? Aí o que acontece? O filho, ao entrar na casa, o pai imaginando, olha só, a percepção errada sobre a pessoa, pensando ser um ladrão, pega a sua arma e no escuro dispara, achando que está em legítima defesa. Nesse sentido, quando ele liga a luz, ele encontra o filho morto. Haverá a possibilidade de punir esse pai? Não teremos a punição de homicídio. Por quê? Porque seria uma situação de legítima defesa. E as características da virtual, que seria o quê? Um invasor, vão ser transportadas para a vítima real. No caso, o filho que veio a óbito. Então, entende-se que ali, o momento caracteriza a legítima defesa, tá bom? Então, excludente de licitude, logo não teria crime. Claro, isso sendo comprovado numa situação de júri, e aí quem tem que comprovar é quem argui a legítima defesa. Mas entenderam aí a situação do erro sobre a pessoa? Erro na execução. Eu vou atirar, mas por erro, no momento de executar o ato, vou atirar em A. E eu sei que é A e realmente é A. Só que no momento que eu vou disparar, eu acabo, por inaptidão minha, né, por falta de perspicácia técnica no ato de executar, eu acabo matando B. Tá? Então aqui é o erro em execução. Então, artigo 73 do Código Penal. Ouça bem. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20. Olha só, artigo 20, parágrafo 3º fala o quê? No erro sobre a pessoa e na consequência jurídica, transferência de qualidades da vítima virtual para a vítima real. Acontecerá a mesma situação aqui no artigo 73, tá? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então vamos dar um exemplo prático aqui. O agente mira no pai. Então eu quero matar o indivíduo A. Contudo, por inabilidade, acaba atingindo o vizinho que estava ao seu lado. Então acaba atingindo B. Olha só, não por ter falsa percepção, mas por ter erro na execução. No erro da execução tem-se a pessoa X, uma pessoa, uma vez que o crime não se altera. O que muda é o que? A vítima. Então vamos lá como é que vai ficar aqui a situação. Então no erro na execução, caracterizado pelo mau ataque à vítima, a vítima virtual corre perigo, o agente representa bem a vítima, mas executa mal o crime. Lá no erro sobre a pessoa, não. Eu represento mal a vítima. Aqui no erro sobre execução, eu represento bem a vítima, mas eu erro na execução. Então o que o artigo 73 diz? Que eu vou transferir todas as qualidades daquela vítima, que era a virtual, para a real, e se eu acertar as duas, eu teria uma punição possível lá no artigo 70 quanto à vítima que eu realmente queria. Então, cuidado com essa diferença entre erro sobre a pessoa e erro sobre a execução. Voltando, erro sobre a pessoa. Eu analiso de forma errada a pessoa que eu quero atingir. Tá? Erro sobre a execução. Eu analiso bem a pessoa que eu quero atingir, mas no momento que eu executo o ato, eu executo de maneira errada. Tá bom? Então, que fique bem claro isso. O erro na execução, então, pode ocorrer com unidade simples ou resultado único, que seria, quero matar A, vou atirar, erro na execução, atinjo B. Tá? Resultado único. E aí acontece o que nós tivemos lá no artigo
20, parágrafo 3º. Unidade complexa ou duplo. O agente atinge a pessoa desejada, mas também por erro na execução acaba atingindo um terceiro. Tá? Então, nesse caso, ele vai responder pelos 2 crimes em concurso que? Formal, utilizando o artigo 70 do Código Penal. Tá bom?